cantar essa canção já já, irmãos. Já tá na hora, né? Ousado Amor. E eu quero convidar você, se quiser pegar a letra na internet, ainda dá tempo, né? Um pouquinho, mas vamos começar já. Essa música é muito inspirativa, é muito linda, né? Bom dia a todos. Vamos cantar? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito
bom dia. Esse amor de Deus, ele realmente é ousado, né? Porque a gente vai ver hoje que ele conhece demais a gente e mesmo assim ele insiste em amar a gente. Porque Deus, ele tem essa coisa de não ver a gente quem nós somos hoje, mas quem nós podemos ser amanhã pelo poder dele, na transformação dele. Então, bom dia a todos, né? Mais uma vez, nós estamos em textos que inspiram nessa reflexão diária de segunda a sexta da nossa igreja, primeira igreja batista pioneira em Blumenau. Apesar disso, a gente tem pessoas de vários lugares aí que têm acompanhado as lives, né, com o pastor Jacques, tem a irmã Zete aqui que não falta nunca e é lá de Curitiba. Ontem nós estávamos aqui com uma pessoa amiga nossa lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui o pessoal que está aqui. Irmã Raquel, irmã Nívia. Paulo Martins, bom dia, irmão. Irmão Ernesto. Eliane, Cecília, bom dia. Áurea. E assim a gente vai aprendendo, né? A gente vai apanhando aqui dos negócios, da tecnologia, né? Deus tem sido muito bom, né, irmã? Irmã Marlene, bom dia também. A irmã Maria Pacheco. Ernestina, bom dia também. Vamos lá? Uma amiga nossa de Maceió tem acompanhado as lives. Se eu não me engano, ela vê os vídeos depois pelo YouTube. E aí ela falou assim, o Cleverson tá com alguma coisa no siso, parece que ele tá inchado. Eu falei, não é não, irmã. Primeiro que é gordura mesmo, tô gordo. E outra é acordar de manhã assim, né? E o rosto fica também meio inchado, mas Deus pode usar assim mesmo, né? A gente está aqui para ouvir a voz de Deus, e Deus tem falado no nosso coração nesses dias, né, irmãos? Irmãos, hoje nós vamos meditar no texto que inspira, que é o Salmo 139. É um salmo muito conhecido. O pastor Jacques fez uma grande explanação nesse salmo aqui, quando ele fez a série, né, de salmos, e eu quero ver alguns pontos rapidamente, que é para nossa reflexão, porque na segunda-feira nós vimos no dia 4 sobre um Deus que pode todas as coisas, baseado lá em Gênesis capítulo 1, que ele pode fazer novas todas as coisas, mesmo que tudo diga que não, Deus pode. Ontem a gente viu que nós precisamos ter intimidade com Deus para a gente poder entender, saber e entender a vontade dele para nossas vidas. E aí o tempo não deu, né? Mas uma coisa interessante que aconteceu nesse texto lá de Isaías capítulo 55, quando nós saímos de Porto Alegre, do nosso primeiro ministério, que foi Deus falando para a gente de um texto ali que é normal para todo mundo, mas que o Espírito Santo comunicou no nosso coração que essa era a vontade de Deus. O verso 12 fala assim, vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. E aí fala várias coisas que Deus foi fazendo acontecer, muito interessante nesse texto aqui. Mas uma coisa muito preciosa que Deus deu pra gente é que fala assim, no verso 13, no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. E aí a gente saiu de Porto Alegre, e o tempo passa, fomos para Maceió, nosso segundo ministério foi lá em Maceió, na primeira igreja batista em Maceió, com o pastor Tércio Ribeiro de Souza. E é interessante porque lá nasceu nossa filha. A gente não conseguia engravidar e Deus nos deu o privilégio de poder nascer a Radassa. E a Radassa, irmãos, é interessante porque a Radassa é o nome de uma flor, que é uma flor que depois que a gente foi parar e refletir sobre isso, que até isso Deus foi tremendo, a Radassa é o nome da flor que sai de uma planta que chama murta. Olha que coisa linda, irmãos. A gente não tinha pensado nisso quando a gente deu o nome da Radassa de Radassa. E ela tem sido realmente uma bênção na nossa vida. Nossa filha é uma coisa preciosa demais. Então, só para voltar então, hoje nós vamos trabalhar em cima do Salmo 139. Eu quero pedir para você
já abrir o texto, porque nós vamos vendo por partes e vamos trabalhando esse salmo. Então abre lá em Salmo 139, que nós vamos ver hoje que esse Deus, que é todo poderoso e amoroso, ele também nos conhece no nosso íntimo. Vamos lá, Salmo 139. E aí, irmãos, do verso 1 ao verso 4, o salmista vai mostrar para a gente que ele conhece a gente como nós somos. Esse texto é um texto que mostra muita onisciência de Deus. A irmã Raquel está dizendo que também é de Curitiba. Que bom, né? Se você quiser colocar aqui no chat aqui de onde você é, para a gente poder também saber de onde são as pessoas aqui de outros lugares, põe para a gente também acompanhar também. Então, do verso 1 ao verso 4 vai mostrar que Deus conhece a gente e Ele sabe de tudo que a gente faz. Esse primeiro bloco de 1 a 4 ele vai mostrar quem nós somos, mas através daquilo que a gente faz. Então, olha só, verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. E olha só, esse texto para mim é um texto tremendo, quando a gente pensa que Deus não está ouvindo a nossa voz, o nosso clamor, né? Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes mesmo que a gente fale, expresse algo diante de Deus, uma necessidade, o Senhor já conhece a gente. E aí o próximo bloco seria de 5 a 12, ele vai falar da grandeza de Deus, e não apenas dessa grandeza, gente, mas ele vai falar que essa grandeza está para nos abençoar, para nos alcançar. Olha só, de 5 a 12. Tu me cercas por trás e por diante ou pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, desculpe, irmãos, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Viu que tremendo? Mesmo ele falando da grandeza de Deus, ele está falando dessa grandeza voltada a nos cuidar, a nos cercar. E aí na próxima parte nós temos do versículo 13 ao versículo 16, que fala que Deus também me conhece, mas ele sabe quem eu sou desde antes do meu nascimento. Olha que coisa tremenda. A primeira parte do primeiro bloco que eu falei que Deus conhece o que a gente faz, ele fala do nosso presente, Deus sabe o que nós estamos vivendo hoje. Esse bloco do verso 13 ao 16 vai falar do nosso passado, de 13 a 16, olha só. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos, olha só, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus tem a nossa vida toda escrita no livro dele. Aí nós temos um bloco, que eu não vou ler agora com os irmãos, para a gente poder ganhar tempo, que ele vai falar do zelo
do salmista para com Deus, né? Melhor dizendo, irmãos, de 17 a 18. 17 a 18 vai falar da beleza da vontade de Deus. Olha só. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Tem um Salmo 103, verso 13 e 14, que diz uma coisa interessante, sobre esse cuidado de Deus para com a gente. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Às vezes a gente fica, irmãos, preocupados e ficamos bem incomodados com o nosso pecado. E isso é muito normal, e para aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, isso é tranquilo que vai acontecer. Só que a gente fica preocupado porque a gente acha que Deus está exigindo da gente uma pureza perfeita de não ter um pecado, e aí a gente muitas vezes volta a pecar. Tá errado, mas o Senhor conhece quem somos, e a Bíblia fala que ele sabe que nós somos pó. E quando ele fala que nós somos pó, é porque ele conhece nossa essência, sabe da nossa natureza pecaminosa, ele nos conhece. Então, irmãos, esse cuidado de Deus, ele é tremendo porque mesmo ele nos conhecendo, ele insiste, ele continua a nos amar, ele continua a investir em nós, né? Aí, como eu falei antes, do verso 19 ao 22, ele fala de um zelo do salmista, meio violento, ele quer que Deus acabe com os inimigos dele, com os pecadores e tal. Mas vamos passar direto para o verso 23 e 24, que é uma oração interessante. Lembra que nós vimos lá no primeiro bloco que que o salmista falava que Deus conhece o nosso presente. Depois nós vimos um outro bloco que Deus conhece o nosso passado. E aí o salmista tem vamos colocar uma sacada muito interessante, porque ele, diante disso tudo, todas as informações que ele dá, ele vai falar um pouco agora de futuro. Vê se você percebe onde é que está isso aqui, nos versos 23 e 24, que são os últimos versículos desse salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O que o salmista está fazendo aqui que eu queria refletir com os irmãos essa manhã? Ele pede que Deus sonde o coração dele. Ele sabe que Deus continuará cuidando dele, porque ele olha para trás e vê o cuidado de Deus desde antes do seu nascimento. Ele vê o cuidado de Deus hoje. Então ele sabe que esse Deus amoroso, cuidador, ele vai continuar cuidando dele. Então ele dá uma resposta. Desculpe, irmãos. Ele dá uma resposta ao Senhor. Ele pede que o Senhor revele a ele onde ele precisa mudar. Essa é a grande oração no final desse salmo. Ele fala assim: de tudo que eu tenho visto do Senhor, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, para o meu futuro. Mas, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem feito comigo, eu te pergunto, o que eu posso mudar? Sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau, para que o Senhor me mude, que eu possa ir ao encontro dessa mudança, para que eu também queira mudar, porque o teu amor me constrange. Esse é o grande ponto. Sua resposta é querer viver para agradar ao Deus que cuida dele, que ama ele. Quando a gente entende, irmãos, que esse Deus nos conhece no íntimo, e aí ele conhecendo a gente no íntimo, a gente pode lembrar que nós somos pecadores, cada um de nós nos conhecemos, e sabemos nossas mazelas, nossas fraquezas, nossos pecados, e Deus sabe da gente melhor que a gente mesmo. Ele vai lá no mais profundo do nosso coração e nos conhece.
E aí eu pergunto para você, você acha que esse Deus que é santo, que é um Deus tremendo, você acha que ele conhecendo a gente, ele não se afastaria da gente? Não, não, porque ele nos ama e ele sabe quem nós podemos ser lá na frente. Tem um livro do Max Lucado chamado Experimentando o Coração de Jesus. Experimentando o Coração de Jesus. Ele conta uma história no iníciozinho do livro sobre essa coisa de Jesus ser o bom pastor, né? E ele fala assim, nós que não somos pastores assim de carreira, que eu digo de carreira, pastor de ovelhas de verdade, a gente olha para um rebanho e a gente vai ver o quê? Ovelhas. Mas o pastor daquelas ovelhas, ele não vê um rebanho de ovelhas. Ele conhece cada uma delas. É interessante porque o Max Lucado vai chamar a atenção que ele diz assim, ele olha para aquela que tem a patinha preta, por exemplo. Aí ele sabe que aquela ovelha da patinha preta ali é o Cleverson. Aí ele olha para uma outra que tem um olhozinho mais fechadinho. Essa podia ser o Cleverson, né? Pelo meu olhar fechado aqui. Aí fala, esse aqui com o olho fechadinho é o João. Aí ele olha para uma outra assim que tem a pelagem mais ruiva e vai falar, esse é o pastor Josias. Ele nos conhece, irmãos. Isso que me chamou a atenção nessa reflexão, porque Deus conhece a cada um de nós no nosso íntimo. E não apenas conhece a gente, como ele tem a gente nas mãos dele. Nós lemos no Salmo que todos os nossos dias estão escritos em seu livro. Agora olha o que fala Isaías capítulo 49, verso 15 e 16 a 16. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Olha só. Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. O Senhor, irmãos, tem nossos nomes nas palmas das mãos dele. Ele nos conhece, ele nos guarda, ele nos conhece no nosso interior, no nosso íntimo. E aí, eu queria pensar o que isso implica de forma prática, né? Qual seria a nossa resposta diante dessa constatação, desse cuidado de Deus? E aí, nós vimos qual foi a resposta do salmista. Ele olhou o cuidado de Deus, ele olhou esse Deus tremendo que é, em contrapartida de quem nós somos, quem eu, Cleverson, sou, minhas fraquezas. E mesmo assim ele nos ama e nos guarda por todos os lados, mesmo no momento de provação. A gente vai ver isso amanhã, em momentos de provação que Deus nos guarda. Lá no livro de Filipenses nós vamos dar uma refletida em um versículo amanhã sobre esses momentos de provações que a gente passa, que às vezes a gente não vê Deus na situação, mas Ele está ali cuidando em todo o tempo. A pergunta dessa manhã para mim e para você é, diante disso que nós vimos, existem N números, N textos, melhor dizendo, na Bíblia, irmãos, que mostram esse amor de Deus para conosco. E aí você tem duas respostas que você pode dar a esse amor. Uma é você ficar indiferente. Que legal, Deus me ama. Tem inclusive um livro chamado, se não me engano, Teologia do Cachorro e do Gato. E, resumidamente, o escritor desse livro vai falar que às vezes nós somos como um gato. O que o gato faz? O gato vê você servindo ele, cuidando dele, dando alimento, e ele fala assim, esse humano cuida de mim, me traz coisas, eu devo ser Deus. O cachorro, por sua vez, ele vai colocar no livro que vê as mesmas coisas, a gente cuidando dele, dando alimento, dando banho, e ele fala assim, como esse humano cuida de mim? Ele deve ser Deus. E aí, a nossa resposta dessa manhã a gente poderia pensar assim, será que a gente vai dar uma resposta para o Senhor como um gato ou como um cachorro?
Será que a gente vai corresponder a esse amor de Deus que é infinito? Por isso que eu quis começar essa live de hoje com essa música, né? Infinito Amor. Porque ele realmente, irmãos, nos constrange. E eu quero deixar essa manhã, para esse dia, a sua resposta. E essa resposta ela é muito prática. Ela vai desde uma confissão dos seus lábios, um pedido de perdão, e vai até durante o seu dia a dia, durante o seu trabalho, durante os seus relacionamentos dentro da sua casa ou com pessoas no seu trabalho, onde for. Qual será o seu testemunho? Qual será as suas atitudes diante de coisas que o mundo possa oferecer para a gente, oportunidades que o mundo traz para a gente? Qual vai ser a sua resposta diante desse Deus que cuida da gente? E muitas vezes essas propostas que o mundo traz, elas são exatamente para a gente duvidar do cuidado de Deus, né? Eu lembro rapidamente para a gente fechar essa manhã, a gente vai orar já já. Eu lembro de várias situações que eu passei quando eu morei em Curitiba, estudando música, e teve um momento que eu estava no dinheiro na carteira apenas do dízimo, eu ia entregar no culto. E não tinha acabado o mês ainda. E eu veio aquela coisa na cabeça, né? Como que nem aqueles desenhos que fica o anjinho e o demôniozinho aqui falando aqui no teu ouvido. O Espírito Santo, na verdade, falava assim: filho, entrega, eu estou cuidando de você. E ficava aquela coisa, na verdade, da carne ali, falando assim: cara, será que o que eu vou comer? Como é que eu vou ter, como vou me manter depois de amanhã, né? No amanhã, na segunda-feira. Mas aí o Espírito falou e eu obedeci. Eu falei: eu vou entregar o dízimo. Eu entreguei o dízimo. Irmãos, uma coisa muito incomum aconteceu. Na segunda-feira, um amigo que tocava comigo em eventos, casamentos e tal, me ligou porque uma empresa tinha contratado ele para terça-feira e queria que eu tocasse sax com ele. E aí nós fomos numa terça-feira, que é algo que não acontece, geralmente os eventos são para o final de semana, e ali Deus supriu mais um pouco e nos manteve ali em Curitiba mais um momento ali e tal, com seu sustento, seu cuidado. É Deus quem sustenta a gente, irmãos. Então eu quero orar a esse Deus, né? Não sei se alguém colocou algum pedido de oração aqui, eu não cheguei a ver. A irmã Zete lá de Curitiba, irmã Rosa Correia, bom dia, irmã. Nós vamos orar, irmãos, vamos orar. E eu quero orar nessa manhã, não sei se alguém vai escrever alguma coisa, mas eu quero orar essa manhã pelo meu e pelo seu coração. Pelo coração da Igreja do Senhor Jesus no Brasil. A Igreja do Senhor Jesus tem negociado, trocado o poder do Senhor Deus pelo poder dos homens. Tem colocado a confiança mais no poder dos homens do que no poder de Deus. E eu não estou falando de política aqui somente, tá, irmãos? Eu não vejo problema que cristãos sejam políticos, desde que eles deem testemunhos como cristãos lá dentro. Eu não tenho problema quanto a isso. O problema é que nós vemos, às vezes, até alguns líderes levando a igreja toda para votar em algum candidato, mas, na verdade, ele quer influência lá dentro, ele quer depois algumas vantagens. Então, não é por aí. A Igreja do Senhor é uma igreja viva, uma igreja que depende do Senhor apenas. A irmã Dani aqui está pedindo oração pela sua vida profissional e financeira. Vamos orar sim, irmã Dani. A irmã Raquel tem pedido desde segunda-feira para a gente orar pelo irmão Amarildo. O irmão Amarildo está com Covid, está em recuperação, mas não estava muito bem ontem. A gente orou por ele, não estava muito bem. Vamos continuar orando por ele. E vamos orar pelo nosso coração, irmãos. Quero orar pelo nosso coração para que o Senhor ele venha sobre nossas vidas e ele nos dê esse desejo de preferirmos a vontade dele do que a nossa. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero colocar minha vida, a vida dos meus irmãos, de cada pessoa que está assistindo essa live, cada pessoa que vai assistir ainda, Senhor Deus, colocar nas tuas mãos. Queremos colocar nossos corações diante do Senhor, Pai, e entender, Senhor Deus, que o Senhor sim tem cuidado da gente em todo o tempo.
A gente é que muitas vezes pisamos na bola, a gente que se afasta da tua vontade, que se afasta do Senhor, nos afastamos do Senhor. Mas Deus, nós queremos, Pai, pedir que o Teu Espírito Santo venha e faça uma obra nos nossos corações essa manhã e nesse dia, que a gente possa, Senhor Deus, entender um pouco mais que seja desse Teu cuidado, e não apenas do Teu cuidado, mas de quem está cuidando da gente, que é um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas, e que a gente aprenda, Senhor Deus, aprenda a descansar no Senhor, e não apenas descansar no Senhor, mas a gente dê uma resposta, Senhor Deus, ao encontro desse amor que a gente recebe do Senhor. Esse amor, Senhor Deus, que não tem como medir, Pai. Que insiste na gente, mesmo a gente sendo falhos. O Senhor nos ama. E nós queremos, Senhor Deus, também amar o Senhor de forma profunda na nossa prática de vida, no nosso querer mais do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo, Pai, que queria lançar para fora tudo aquilo de conhecimento, de bagagem que ele tinha, apenas por te conhecer mais. Que a gente queira isso do Senhor, Pai, conhecer o Senhor mais e mais, Deus. E, Senhor Deus, viver para a tua glória, viver para agradar o teu coração, Pai. Faz isso, Senhor Deus. Eu te peço agora também pela irmã Dani, que o Senhor possa estar abençoando sua vida profissional, o Senhor possa estar, Senhor Deus, cuidando do seu coração, que o Senhor possa estar mostrando a ela isso que a gente acabou de falar, Pai, no financeiro também dela. Te pedimos, Senhor Deus, pelo irmão Amarildo, nós temos orado pelo teu filho, Pai, que o Senhor possa cuidar do teu servo, Pai, possa fortalecer o seu físico, que ele possa, Deus, se ver livre dessa Covid, ser curado pelo Senhor. Cuida da família como um todo também, Pai, do coração, do sentimento de cada um, que cada um possa confiar no Senhor. Nós queremos descansar em Ti, sabendo que o Senhor tem o melhor para nossas vidas, Pai. Faz isso, Senhor Deus, faz essa transformação de dentro para fora do nosso coração, que a gente confie no Senhor e a gente possa provar, Senhor Deus, a Tua vontade sobre nossas vidas, possamos provar a cada dia o Teu cuidado sobre nossas vidas, Deus. Toma nossos corações em Tuas mãos, toma nossas vidas em Tuas mãos e que Teu Espírito Santo faça isso dentro da gente, a gente querer mais conhecer do Senhor. Abençoa nosso país, abençoa a Argentina, nós oramos ontem pela Argentina, Pai, aquele país tem sofrido bastante esse tempo. Abençoa, Senhor Deus, as famílias brasileiras, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, trazendo um renovo espiritual sobre o nosso país, Senhor Deus, um avivamento sobre o nosso país, que nessa nossa nação, Pai, que tem se desviado tanto dos Teus caminhos, possa se voltar para o Senhor e temer o Senhor. Eu oro isso agradecido, pedindo que o Senhor dê um dia abençoado a cada um dos meus irmãos, que seja um dia próspero no Senhor. No nome poderoso do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos, amados. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe os teus planos, que você tenha um dia próspero realmente no Senhor Jesus, e que possamos nos encontrar amanhã mais uma vez, aqui às 7 da manhã. Amém? Deus te abençoe. Tchau.